Informações de curso SEI. A gente sabe aprovar. Olá a todos, meu nome é Felipe, sou um dos professores de matemática aqui do SEI. Bem-vindos ao nosso espaço de estudo. Hoje a gente vai falar sobre princípio de contagem, dando início aí às nossas aulas do nivelamento na parte de análise combinatória. Então, basicamente é o seguinte, quando a gente está na análise combinatória, eu estou interessado em contar número de situações, número de possibilidades, número de casos, quantas formas eu tenho de fazer alguma coisa. Literalmente eu quero fazer uma contagem. Só que, bom, a princípio, vamos colocar a seguinte situação. Eu quero me arrumar para sair, eu tenho 2 camisetas e 3 bermudas para poder escolher. Para facilitar, eu dei nome para as camisetas e para as bermudas. Digamos que as camisetas sejam Azão e Bzão e as bermudas sejam Azinho, Bzinho e Czinho. Tranquilo? Então, eu posso tentar contar na mão de quantas maneiras eu posso me vestir. Por exemplo, eu posso ter Azão Azinho, Azão Bzinho, Azão Czinho, e aí com isso eu matei todas as possibilidades da camiseta Azão. Eu posso ter também Bzão Azinho, Bzão Bzinho, Bzão Czinho. E aí com isso eu matei todas as possibilidades da camiseta Bzão. Perceba que para cada camiseta eu verifiquei a possibilidade de cada uma das bermudas. Tranquilo? Então, eu tenho no total, se a gente contar aqui, 6 formas de me vestir para sair. Só que, imagina naquela situação de concurso, na qual a resposta é 54 mil. Tu vai contar na mão? Não vai. Pô, 54 mil, eu não consigo fazer isso durante um tempo de prova. Só se eu fizer só essa questão. Então, o que acontece é, a gente vai ter 2 princípios que vão permear a base da análise combinatória, que é o princípio multiplicativo, do qual eu vou falar agora, e o princípio aditivo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente pensa no princípio multiplicativo, a gente vai ter o seguinte, eu tenho grupos, no caso aqui eu tenho um grupo de camisetas e um grupo de bermudas, são grupos distintos, isso é importante de frisar, e a gente vai contar o número de opções que eu tenho em cada um do grupo. Como a gente viu antes, a gente tinha 2 camisetas e 3 bermudas. Então, eu vou pegar o número de opções que eu tenho das camisetas, o número de opções que eu tenho das bermudas e multiplicar. O resultado, olha que legal, 6. Foi exatamente o mesmo 6 que a gente achou aqui antes. Então, de uma forma muito mais prática, sem ter que contar caso a caso, a gente obtém a resposta. Então, um foco muito importante quando a gente fala de análise combinatória é que não necessariamente você tem que contar todos os casos. O foco é saber chegar no total de casos. Você não quer saber qual é o caso, tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo um pouquinho mais elaborado, muito pouquinho mais, onde eu tenho 3 camisetas, 4 bermudas e 2 sapatos. Camiseta, primeiro grupo, bermuda, segundo grupo, sapato é o terceiro grupo. Número de opções das camisetas, 3, número de opções das bermudas é 4, número de opções dos sapatos são 2. Se a gente multiplicar, eu vou ter um total de 24 formas. E com isso, essa é a base do nosso princípio multiplicativo. Eu vou arrumar o quadro aqui para a gente fazer o princípio aditivo, daqui a pouquinho eu volto. Arrumei meu quadro já. Agora a gente continua com a segunda parte dessa primeira teoria, falando de princípio aditivo. O que vai acontecer é o seguinte, vamos pensar que eu quero comprar um carro, ok? E aí eu tenho que escolher a cor que eu vou, enfim, do carro que eu vou comprar. Eu tenho 3 opções de carro, Azão, Bzão e Czão, sendo que agora eu tenho uma restrição, coisa que eu não tinha antes. Para os carros Azão e Bzão, eu tenho 5 opções de cores. Não importa quais são as cores, o que importa é que elas são cores distintas, tudo bem? Para o carro Czão, eu já não tenho 5 opções, agora eu só vou ter 3 opções, ok? Isso faz com que, se alguém perguntar quantas cores o meu carro pode ter, a minha resposta vai ser, depende de qual carro eu quero ter, tudo bem? Sempre que eu chegar num ponto, numa questão, em que eu responda depende, eu vou abrir em casos, ok? Que é essa questão da dependência. Primeiro caso, pegar o carro Azão ou Bzão, porque não importa qual dos dois eu pegue, eu vou ter 5 opções de cores. Segundo caso, pegar o carro Czão, porque se eu pegar o carro Czão, eu só vou ter 3 opções de cores. Então, a gente está usando o carro para determinar o meu caso. E aí, dependendo do caso onde eu estou, o número de cores vai ser diferente. Olhando para o caso 1, a gente começa sempre, dentro do caso,
Perceba que a gente está usando o princípio multiplicativo. O aditivo só vai vir depois. Então, eu tenho 2 opções para o carro, 5 opções de cores, como a gente viu, era a nossa restrição. 2 vezes 5, 10 formas de resolver o caso 1. No caso 2, dado que eu escolha o carro C, eu tenho só uma opção de carro, que é o carro C. Eu não tenho outra opção, não existe D. Tá? E aí eu vou ter 3 opções de cores. 1 vezes 3, naturalmente, vai dar 3. Agora vai entrar o nosso princípio aditivo, onde, para juntar os casos, são casos distintos, a gente soma, ok? Então, a grande ideia aqui é, princípio multiplicativo, estou dentro de um caso, multiplico sempre que eu tenho que tomar decisões sucessivas. Eu multiplico o número de opções que eu tenho nas decisões. Princípio aditivo, separei em casos, para juntar os casos, eu vou somar o resultado de cada um dos casos. Tudo bem? Esses são os nossos 2 princípios de contagem. E aí eu tenho uma técnica para passar para vocês também, que é o seguinte, método destrutivo. Nem sempre eu tenho facilidade em construir a minha contagem. Imagina que, por algum motivo, eu tenho que contar do 1 até 52.938. Às vezes, é mais fácil você começar do 53.000 e tirar o que não te serve. Tudo bem? Claro que esse número que eu falei foi totalmente arbitrário, veio da minha cabeça agora. O que acontece vai ser, vamos pegar um exemplo bem clássico. Eu tenho 5 livros distintos, e aí eu tenho uma expressão-chave aqui, pelo menos. Ele fala que pelo menos um livro tem que estar na minha mochila. Qual vai ser a ideia aqui? Eu quero arrumar minha mochila, eu tenho 5 livros na minha estante, na minha prateleira, eu quero ver quais livros eu vou colocar na minha mochila. Ok? Pode ser um livro, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5. O que não pode é não ter nenhum livro. Isso é proibido. Tudo bem? Então, a ideia vai ser, o meu total de casos, o meu total de formas de arrumar mochila, é eu excluir essa restrição. Finge que não existe ela. Eu tenho 5 livros distintos, quero arrumar a mochila, eu vou perguntar, livro 1, você quer entrar na minha mochila? Livro 2, você quer entrar na minha mochila? Livro 3, livro 4, livro 5, eu vou perguntar para cada um dos livros se eles querem ou não entrar na minha mochila. E aí eles vão me responder, sim, Felipe, eu quero entrar na sua mochila. Ou, não, Felipe, eu não quero entrar na sua mochila. Dada a resposta deles, como é um sim ou um não, eu tenho 2 opções, para o livro 1, para o livro 2, assim em diante, totalizando 32 formas de arrumar mochila. Agora, dessas 32 formas, eu estou contando demais, certo? Eu estou contando o caso em que todo mundo me respondeu, não quero entrar na sua mochila, Felipe. Então, o que não serve para mim é, se o livro 1, o livro 2, o livro 3, até o livro 5, todos eles responderem não. Isso me dá apenas uma opção para cada um deles. 1 multiplicado várias vezes, continua sendo 1, então eu só tenho um caso que não me serve. Desse modo, a minha resposta vai ser 32, menos 1, menos o que não serve, totalizando 31 formas de ter pelo menos um livro na minha mochila, depois que eu arrumá-la. Com isso, a gente encerra essa primeira parte da teoria, a gente vai seguir adiante com permutação. Muito obrigado a todos.